problema não é o preço do mercado. É o silêncio que acontece depois do bip no caixa. Você coloca tudo no carrinho achando que está sendo responsável. Nada de exagero, nada de luxo. Arroz, feijão, carne, frutas, produtos de limpeza. O básico, aquele básico que você compra toda semana. E mesmo assim, o valor aparece na tela e algo aperta por dentro. Não é susto de quem gasta sem controle. É pior, é o susto de quem faz tudo certo. E ainda assim, sente que o dinheiro some. Você paga, guarda a nota, sai do mercado e fica com a sensação estranha de que não foi o mercado que ficou mais caro. Foi você que perdeu o controle sem perceber. E sabe o que é mais curioso? Esse susto não acontece porque você compra demais. Ele acontece porque você compra no automático. O supermercado não é apenas um lugar para comprar comida. É um campo silencioso de decisões emocionais, armadilhas visuais e escolhas feitas com pressa, fome e cansaço. Enquanto você acha que está apenas enchendo um carrinho, alguém está esvaziando sua tranquilidade financeira, centavo por centavo. Mas e se o problema nunca tivesse sido gastar mais? E se fosse não perceber quando você começou a gastar errado? Essa é a história de quando o susto no caixa deixou de ser normal e virou um sinal de mudança. Quase todo mundo já viveu isso, mesmo sem falar em voz alta. Você entra no mercado tranquila, confiante, achando que sabe exatamente quanto vai gastar. Não está fazendo compra do mês, não encheu o carrinho, não exagerou. É só reposição, só o necessário. Mas o desconforto aparece antes mesmo do caixa. Um cálculo mental começa a rodar na cabeça. Você tenta somar por alto, subtrair mentalmente, se convencer de que não deve passar tanto assim. E quando passa, vem aquela sensação difícil de explicar. Não é culpa, não é descontrole, é frustração silenciosa. Você se pergunta onde errou, mas não encontra uma resposta clara. Afinal, você não comprou besteira, não levou nada absurdo. Ainda assim, o valor pesa mais do que deveria, no bolso e na mente. O mais cansativo não é o dinheiro sair, é a sensação de estar sempre um passo atrás, sempre ajustando depois, sempre prometendo que no próximo mês vai ser diferente. Esse ciclo gera ansiedade, porque parece que o problema está em você, quando na verdade ele está no modo automático em que todo mundo foi treinado a comprar. E é exatamente aí que essa história começa a fazer sentido. Ana tem 37 anos e, olhando de fora, ninguém diria que ela tem problemas com dinheiro. Ela trabalha, cumpre suas obrigações, paga as contas em dia e gosta de manter tudo minimamente organizado. Não é impulsiva, não vive de compras online e não se considera alguém descontrolada financeiramente. Ainda assim, todo mês, o supermercado parecia contar uma história diferente. Era sempre ali que algo não fechava. Ana não entrava no mercado para se recompensar nem para aliviar emoções. Entrava por necessidade. Planejava mentalmente, pegava o essencial e seguia o caminho mais rápido possível pelos corredores. Mesmo assim, o valor final quase nunca batia com o que ela imaginava. O que mais incomodava não era gastar, era não entender por quê. Ela se sentia responsável, mas cansada, atenta, mas sempre surpreendida. Como se estivesse fazendo a coisa certa dentro de um sistema que insistia em dar errado. Aos poucos, esse desconforto foi minando sua sensação de controle. Ana não queria cortar qualidade, nem viver com medo do carrinho. Ela só queria leveza. Queria sair do mercado sem aquele aperto no peito, sem a sensação de que o dinheiro escorreu sem aviso. E foi esse desejo silencioso que deu início à mudança. Por muito tempo, Ana achou que o problema era a falta de atenção, que bastava se policiar mais. Mas o conflito não estava na distração, estava no ambiente. O supermercado é desenhado para decisões rápidas, não conscientes. Luz forte, corredores longos,
produtos estrategicamente posicionados, ofertas que parecem urgentes. Ana entrava com pressa, muitas vezes com fome, depois de um dia cheio. A lista existia, mas era vaga. O carrinho começava vazio e, aos poucos, ia ganhando itens que faziam sentido naquele momento. Nada parecia errado isoladamente. O erro estava no conjunto. O conflito era silencioso porque parecia normal. Comprar daquela forma era o padrão. Promoções mal comparadas, embalagens maiores que pareciam vantagem, marcas conhecidas escolhidas no impulso. Tudo isso acontecia sem que Ana percebesse que estava decidindo com emoção, não com intenção. O supermercado não roubava dinheiro. Ele oferecia estímulos o tempo todo, e Ana, como quase todo mundo, respondia a esses estímulos no automático. Não havia um grande erro, apenas muitos pequenos desvios somados. Era isso que fazia o valor final assustar. Não o preço dos produtos, mas a ausência de um processo consciente. Foi quando ela entendeu. O conflito não era visível, mas o impacto era real. A virada de Ana não aconteceu dentro do supermercado. Aconteceu em casa, antes mesmo de sair. Cansada de se sentir sempre reagindo, ela decidiu parar e observar. Abriu a geladeira, olhou a despensa, percebeu alimentos repetidos, produtos esquecidos, compras feitas sem necessidade real. Não era desperdício gritante, era desperdício silencioso, acumulado. Foi ali que Ana percebeu algo simples, mas poderoso. O mercado não começa na porta do mercado, começa na cozinha. Ela passou a planejar refeições possíveis, não perfeitas. Pensava em combinações reais para a semana, respeitando sua rotina e seu cansaço. A lista deixou de ser um lembrete solto e virou um roteiro claro, não para limitar, mas para guiar. Ao fazer isso, algo mudou emocionalmente. Ana saiu de casa com menos dúvida e mais intenção. Já não precisava decidir tudo nos corredores, porque as decisões mais importantes tinham sido feitas antes. A descoberta não foi sobre economizar centavos, foi sobre tirar o peso das escolhas impulsivas. Quando Ana entendeu que preparar o processo era mais importante do que se controlar no impulso, o supermercado deixou de parecer um campo minado e passou a ser apenas o último passo de uma decisão consciente. Com a lista clara em mãos, a experiência de Ana dentro do mercado mudou completamente. Ela passou a andar mais devagar, não por indecisão, mas por consciência. Já não precisava percorrer todos os corredores. Seguia um caminho definido, com começo, meio e fim. Ana começou a observar os preços de forma diferente. Não olhava só o valor grande da etiqueta, mas o preço por quilo, por litro, por unidade. Comparava marcas com calma, sem se deixar levar pelo nome mais conhecido ou pela embalagem mais chamativa. Muitas vezes, descobria que a opção mais simples entregava exatamente a mesma qualidade. Outra mudança importante foi o horário. Ana evitou períodos de pico, quando o mercado está cheio, barulhento e acelerado. Com menos pressa e menos estímulos, as escolhas ficaram mais racionais. Comprar deixou de ser uma corrida e virou um processo tranquilo. Ela também aprendeu a respeitar a lista, não como regra rígida, mas como âncora. Se algo fora dela chamava a atenção, Ana se perguntava: isso resolve uma necessidade real ou só um impulso momentâneo? Essas pequenas estratégias não tiraram prazer das compras. Pelo contrário, deram a ela algo que antes faltava: foco. E com foco, o carrinho passou a refletir decisões, não distrações. Com o tempo, Ana passou a enxergar armadilhas que antes pareciam inofensivas. Promoções do tipo leve 3, pague 2, nem sempre significavam economia. Muitas vezes, ela levava mais do que precisava e gastava mais do que planejava, apenas para não perder a oferta. As embalagens também deixaram de enganá-la. Produtos maiores pareciam vantajosos, mas nem sempre tinham o melhor preço por unidade. Marcas famosas transmitiam segurança,
mas cobravam caro pela familiaridade. Ana percebeu que pagava mais pela sensação de escolha certa do que pelo produto em si. Outro erro comum era comprar com fome ou cansaço. Nessas horas, o carrinho ficava mais pesado e a lista mais flexível. Itens prontos, guloseimas e extras surgiam como soluções rápidas para o desgaste do dia e viravam arrependimento no caixa. Ela também notou como o mercado empurra decisões no último minuto, doces no caixa, itens pequenos e aparentemente baratos, pensados para o impulso final. Ao identificar essas armadilhas, Ana não se sentiu enganada. Se sentiu mais forte. Entender os erros não gerou culpa, gerou clareza. Porque quando você reconhece o jogo, deixa de jogar no automático. E foi essa consciência que começou a proteger o dinheiro dela. A mudança não aconteceu de uma compra para outra. Ela foi sutil, quase invisível no começo. Mas ao final do mês, Ana percebeu algo diferente. O valor do mercado tinha diminuído, e dessa vez, sem susto no caixa. A economia chegou a quase 30%, mas esse não foi o maior ganho. O verdadeiro impacto foi emocional. Ana deixou de sentir ansiedade ao empurrar o carrinho. Não precisava mais fazer contas mentais desesperadas, nem se justificar por cada item comprado. O desperdício também caiu. A comida passou a ser usada com mais intenção, as refeições ficaram mais simples e mais coerentes com a rotina. Nada de excesso, nada de falta, apenas equilíbrio. O supermercado deixou de ser um vilão silencioso e virou um aliado. Ana passou a sentir que o dinheiro trabalhava a favor dela, não contra. Cada escolha refletia clareza, não impulso. O mais importante é que ela não abriu mão da qualidade de vida. Continuou comprando bem, comendo bem, vivendo bem. A diferença foi o controle. Ana não vive com menos. Ela vive com consciência. E quando a consciência entra no processo, o dinheiro deixa de escorrer pelos dedos e passa a ter direção. Ana não se sente mais errada por gastar. Ela se sente consciente por escolher. E essa consciência traz algo raro: leveza. Leveza para comprar, para planejar, para viver. Se essa história fez sentido para você, é porque, de alguma forma, ela também é sobre a sua rotina, o seu carrinho e o seu susto no caixa. Pequenas mudanças criam grandes resultados quando são feitas com clareza. E agora, eu quero te fazer um convite. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram que economizar não é sofrer. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo a transformar hábitos simples em uma vida mais leve. E se quiser, compartilhe nos comentários qual parte do supermercado mais pesa hoje no seu bolso. Aqui, a gente acredita que viver bem não é gastar menos, é gastar melhor.